Olá, eu me chamo Natácia Gabriele, de França Saraiva, e hoje eu vou ministrar uma capacitação sobre deficiência intelectual, aspectos genéticos e clínicos. Aqui está um breve resumo, né, da minha biografia. Eu sou discente no curso de bacharelado em medicina da UFDPA, da Universidade Federal do Alto do Parnaíba, e sou membro do Núcleo de Extensão em Genética Médica, o NUGEN, onde eu atuo como bolsista PIBIX pelo projeto APARE, Festejando com a PAI. Então, para começar a falar sobre deficiência intelectual, é preciso a gente ter em mente que nos últimos anos houve uma grande mudança de paradigma a respeito do tema, inclusive havendo uma mudança na nomenclatura. Né? Até há poucos anos atrás, deficiência intelectual era, na verdade, um retardo mental, né? Só que aí houve toda uma série de estudos, de reuniões e de conversas que resultaram na mudança dessa nomenclatura, que ajuda a gente a entrar em conformidade com o que de fato está presente dentro dessa condição. Então, o Censo Demográfico Brasileiro, ele mostra que grande parte da população, né, 46 milhões de pessoas, elas vivem com algum tipo de deficiência. E 2 milhões 617 mil pessoas que estão dentro desses 46 milhões, elas convivem com a deficiência intelectual. E é preciso a gente ter em mente que a deficiência intelectual, ela se caracteriza como um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que vai interferir em várias áreas da vida do indivíduo, e ela tem que se manifestar antes dos 18 anos. Tem que se manifestar no período de desenvolvimento do indivíduo. E nós vamos ver que tem várias etiologias para que a gente explique a deficiência intelectual. No entanto, nessa capacitação, nós vamos nos ater à etiologia genética, né? Os fatores genéticos que ajudam a desenvolver a deficiência intelectual. E aí, dentro desses fatores genéticos, a deficiência intelectual, ela pode aparecer isoladamente, né, não sindrômica, ou associada a várias outras manifestações clínicas, que é na forma sindrômica, e nessa forma nós vamos ver que é muito mais comum. Segundo o DSM-5, a deficiência intelectual ela pode ser classificada em 4 graus, né? Em leve, moderada, grave e profunda. E aqui, para essa classificação, eles levam em consideração tanto o funcionamento adaptativo do indivíduo, quanto o seu coeficiente. E aqui a gente entra em várias questões, vários testes são aplicados, várias escalas, e esses testes, principalmente esses testes que visam avaliar essa inteligência cognitiva, ele só pode ser feito a partir dos 5 anos de idade, que é quando o indivíduo ele já tem condições de responder a esses testes. O SID-11, ele leva em consideração também o suporte que o indivíduo necessita no dia a dia. Então, meio que o DSM-5 e o SID-11 tem essa pequena divergência, mas que no final não é tão significativa. Então, é preciso levar em consideração que para que a gente tenha um diagnóstico, a gente precisa de déficits nas funções intelectuais, no funcionamento adaptativo e também no período de surgimento dos déficits, que, como eu falei, essas deficiências elas devem se manifestar no período de desenvolvimento, ou seja, antes dos 18 anos. E aqui está um quadrozinho onde tem as principais características que nos ajudam a distinguir um quadro leve de um moderado e um moderado de um grave. Então, a gente observa aqui, né, que o indivíduo que ela tem uma deficiência intelectual leve, ele tem
ele consegue se alfabetizar muito bem, tem habilidade de autoajuda, ou seja, ele consegue fazer as atividades de vida diária, se vestir, escovar os dentes, arrumar o seu próprio quarto, enfim, contribuir com os pequenos afazeres de casa, tem uma boa fala, consegue se comunicar, se expressar, dizer o que está sentindo. E já no moderado, nós percebemos que tanto as habilidades de autoajuda como a fala, elas têm uma coisinha a menos, porque já estão mais prejudicados. E no paciente que tem a deficiência intelectual de forma profunda, a gente percebe que critérios como alfabetização e trabalho nem aparecem mais. E aí, né, agora a gente voltando mais um pouco, falando um pouco mais dos aspectos genéticos, a gente vai ver que as etiologias que explicam essa deficiência intelectual, elas podem vir desde anormalidades cromossômicas, como deleções ou mutações, até bem como fatores ambientais, porque acaba que ocorre uma junção. Os fatores ambientais, eles contribuem a partir do ponto que o incentivo que o indivíduo ele vai ter dentro de casa pode fazer com que ele saia de um grau moderado para leve e de um leve para moderado, a depender do estímulo ambiental que ele recebe. Enfim, é preciso a gente ter em mente que todas essas causas, todas essas etiologias, elas estão relacionadas ao período de desenvolvimento da função cerebral da criança. E surgem ali, na maioria das vezes, nos períodos pré, peri e pós-natal. Quase 28% das causas de deficiência intelectual vão ter origem em anomalias cromossômicas. E aqui é importante a gente ressaltar que 50% das causas de deficiência intelectual são desconhecidas. O que isso significa? Significa que das outras 50% das causas que são conhecidas, mais da metade tem origem genética. E aí, o exame frágil de Angelman, de Prader-Willi e a síndrome de Willis-Bering. E aqui a gente vai abordar um pouco e esmiuçar um pouco de cada síndrome. A síndrome de Down, creio que seja a mais conhecida dentre todas que nós vamos falar. Ela se caracteriza por ser uma trissomia do 21, que na maioria das vezes ocorre devido a uma disjunção não meiótica do cromossomo 21, mas também pode acontecer por uma translocação e por uma mutação robertsiana, não sei se é assim que fala. E a síndrome de Down, ela também é a causa genética mais comum de deficiência intelectual. Graças a isso, a deficiência intelectual é patognomônica dessa condição. O que é isso? Isso significa que o indivíduo com síndrome de Down é um indivíduo que tem deficiência intelectual. Normalmente, as pessoas que têm essa síndrome têm um QI de mais ou menos 50, de média de 50. E a gente vai ver aqui que, no caso, ele se enquadra, na maioria dos casos, com uma deficiência leve a moderada. Pois bem, dentro dessa síndrome, os indivíduos, além da macroglossia, da baixa prega plantar, do grande quadro clínico que essa pessoa vai apresentar, dentro dessas deficiências intelectuais, nós observamos um comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor que dificulta o aprendizado, a linguagem e a memória. Ou seja, e aí aqui entra aquela questão
dos fatores ambientais. Por quê? Porque a depender do estímulo que esse indivíduo ele recebe em casa, ele pode desenvolver essas características mais ou menos. Então, ele pode ter grande dificuldade para se comunicar, mas ele também pode se comunicar com mais facilidade do que o habitual. Ele também, com um acompanhamento adequado desde a infância, pode também ter melhora tanto da sua desenvoltura motora, quanto também da desenvoltura da sua memória. Vale marcar também que a síndrome de Down, ela é caracterizada pelos pacientes que vivem com a condição por ter vulnerabilidades visoespaciais. Ou seja, são pessoas que são muito boas com rostos, com paisagens, guardam muito bem a fisionomia e os lugares por onde andam. Na síndrome do X frágil, que antigamente era a síndrome de Martin-Bell, a gente já é a segunda causa a segunda causa genética de deficiência intelectual, é a segunda causa mais comum. E aqui nós temos uma característica particularmente interessante. O QI ele é variável entre os indivíduos acometidos. E indivíduos masculinos afetados têm o acometimento mais severo. Até porque a gente vai lembrar, né, que os homens, eles são XY, eles só têm um X. Então, quando eles são acometidos pela síndrome, eles são acometidos de forma mais severa. E aí, eles são classificados como grave ou moderado. Já as mulheres, quando acometidas pela síndrome, elas têm um acometimento leve e muitas vezes pode vir, inclusive, sem a deficiência intelectual. No caso das mulheres, elas podem vir sem esse acometimento. E é importante a gente se ater também para o fato de que a gente tem uma expansão progressiva no decorrer das gerações. O que significa? Significa que uma mulher acometida com a síndrome, ela pode não manifestar a condição da deficiência intelectual, mas ela pode ter um filho que vai manifestar de forma mais grave do que ela manifestou. E esse filho dela, ao ter outros filhos, esses filhos podem manifestar de forma mais grave do que os seus pais e assim por diante. E aqui nós temos um grupo muito heterogêneo de sinais e sintomas, mas o que são mais marcantes da síndrome é o adejar das mãos, a inquietude com as mãos, a hiperatividade e o comportamento autista. Que aqui entraria até com um diagnóstico diferencial no caso de uma mulher acometida com a síndrome. No caso de um homem acometido com a síndrome, é mais difícil você ter o TEA como um diagnóstico diferencial nessa situação. Já na síndrome de Angelman, que ocorre devido à mutação no braço longo do cromossomo 15, nós vamos ver que a região afetada acaba atrapalhando a codificação da enzima ubiquitina, que é essencial para a formação do sistema nervoso central. Aqui, essa enzima ela é responsável por ativar e melhorar a nossa plasticidade cerebral. Ela tira as sinapses, na verdade, as proteínas que já foram utilizadas nas sinapses lá nos neurônios. E com isso, ela melhora a questão da nossa plasticidade cerebral. E aqui, na síndrome de Angelman, nós temos um problema na codificação dessa enzima. E aí a criança, ela começa a manifestar os sintomas muito precocemente, já com 6 meses de vida. E aí é caracterizado aqui por uma grave deficiência mental, ou seja, os indivíduos acometidos pela síndrome vão ter uma deficiência intelectual profunda e grave, ou grave, e vão ter severa alteração na linguagem, no desenvolvimento
psicomotor, déficit de atenção, vai ter o balanço das mãos semelhantes a marionetes, e aqui, inclusive, a gente pode ter uma redução da expectativa de vida por causa de todo esse quadro clínico. Aqui está um quadrozinho onde a gente faz uma síntese das principais características que a gente falou. Aqui dentro da síndrome do X frágil, vocês podem ver que tem Parkinson, porque indivíduos do sexo masculino que não apresentam a condição, mas são portadores da mutação, eles podem apresentar esse parkinsonismo futuramente. E as mulheres também que são portadoras, mas que não manifestam a síndrome, de fato, elas podem apresentar uma variação mais na frente, que seria uma insuficiência ovariana primária. E é isso, aqui está um resuminho, e aqui tá as referências, para caso vocês queiram aprofundar melhor os temas que foram abordados aqui. E essa capacitação, ela está aqui para mostrar que a deficiência intelectual associada às síndromes genéticas, ela está muito dentro de uma conjuntura sindrômica, onde a gente tem várias manifestações clínicas complexas, e você compreender e fazer esse diagnóstico precoce ajuda tanto ao desenvolvimento das habilidades e à redução dos impactos que a deficiência intelectual pode provocar na vida do indivíduo, bem como pode ajudar para que o tratamento ele seja mais assertivo. Por quê? Porque quando você faz o diagnóstico precoce dessas síndromes, você permite que o tratamento ele aconteça tanto de forma mais precisa, obedecendo ali as características genéticas de cada indivíduo, como também aconteça de forma mais precoce, como a gente já falou, o tratamento também precoce é importante para o desenvolvimento das habilidades desses indivíduos, e é isso. E muito obrigada.